E nesta semana, nós vamos ver uma matéria um pouco diferente do que a gente estava estudando, né? A gente vai sair um pouco do corpo humano e estudar agora os movimentos do planeta, da Lua. É uma proposta diferente, tá? Meu celular despertando avisando que tem aula. Então, o tema da aula é a Terra e a Lua, tá? Eu trouxe o texto bem resumido lá do PET e coloquei algumas imagens para exemplificar. Então, o planeta Terra, ele é um corpo celeste de aproximadamente 510 milhões de quilômetros quadrados de extensão e que realiza um complexo movimento que pode ser dividido em dois componentes principais, a rotação e a translação. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar, né, nesses dois movimentos, mesmo porque é uma matéria que geralmente se aprende lá no sexto ano, na matéria de ciências mesmo, né? E então a gente vai trazer muita coisa para relembrar, tá bom? Então, o movimento de rotação é o movimento em que o corpo realiza, o planeta, né, no caso, em torno do próprio eixo. Então, eu trouxe essa imagem aqui para mostrar o eixo da Terra, né? É uma linha imaginária, claro. E então a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo. Aqui a gente pode ver isso acontecendo. Quando ela gira em torno do próprio eixo, uma parte da Terra fica iluminada pelo Sol, enquanto a outra parte fica na sombra, né? Não recebe luz do Sol. Então esse movimento ele vai definir o dia e a noite, tá? Do mesmo jeito que a gente está vendo aqui, ó, a parte clara está durante o dia e a parte escura está à noite, tá bom? O outro movimento, que é o movimento de translação, ele já vai ser um movimento em que a Terra realiza ao redor do Sol. Então, a Terra ela está em constante movimento em torno do Sol, e esse movimento leva 365 dias e 6 horas para ser realizado. Então, aqui nessa imagem, eu quis representar o movimento de translação. Essas linhas aqui também são imaginárias, é claro, né? Então, a cada 365 dias e 6 horas, o planeta faz uma volta completa ao redor do Sol. Essas 6 horas, a gente junta essas horas e a cada 4 anos a gente tem o ano bissexto, tá? Que é um dia a mais no calendário, lá em fevereiro, tá bom? Eu acredito que vocês também já ouviram falar sobre isso. Então, enquanto o planeta está girando ao redor do Sol, ele também está girando no seu próprio eixo, tá? Então, ele girar no próprio eixo o movimento de rotação, que dura 24 horas, e ele girar ao redor do Sol dura 365 dias e 6 horas. Entendido? Então, são os dois movimentos que o planeta faz. Eu trouxe um videozinho aqui. Esse vídeo é sugestão lá do PET. Peguei o link lá do PET mesmo, para explicar a respeito do movimento de rotação e translação da Terra. São dois: rotação e translação. A Terra se mexe? Sim, o nosso planeta, a Terra, se mexe. E seu movimento tem grande influência sobre nós. E o que significa a rotação? A rotação é um movimento que realiza a Terra girando sobre si mesma. Este movimento é o que determina a sucessão dos dias e das noites. Para realizar esse movimento, a Terra demora um dia inteiro. E translação, o que é? Translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Para realizar esse movimento, a Terra demora um ano. Na medida que se traslada ao redor do Sol, a Terra vai mudando sua inclinação. E isso faz que o Sol Norte esquente mais o hemisfério norte uma parte do ano, e que na outra parte esquente mais o hemisfério sul. Por isso, este movimento é o que determina as estações do ano. Como o verão e outono, o inverno e a primavera. Muito bem, gente.
As 4 estações são diferentes entre si, em função de estar mais ou menos expostas ao calor do sol. Ah, por isso no verão faz mais calor. Agora eu estou entendendo. E no inverno faz mais frio, porque o sol não nos esquenta tanto. Nath, sabe de uma coisa? Meu pai teve que ir ao Japão por trabalho. Ao Japão? Que bom, Matias! É, mas ontem eu quis ligar para ele para contar da minha bicicleta nova e eu não consegui. Minha mãe me disse que era muito tarde para ligar a essa hora e me disse: papai está dormindo, porque no Japão é de noite. Eu disse para ela que não podia ser. Como ia ser de noite lá, enquanto aqui era de dia? Então ela me explicou que quando aqui é de dia, lá no Japão está cheio de estrelas. É simples, o Japão está na Ásia e nós estamos do lado oposto da Terra. Quando você achou que o seu pai estaria trabalhando porque era de tarde, em verdade, para ele, era de madrugada. Eu já sei porque meu pai estava dormindo quando eu quis telefonar. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continue. Então, esse é o segundo vídeo de sugestão lá do PET e vai falar a respeito das estações do ano. Deixa eu só dar uma olhadinha, que parece que fez um barulhinho parecendo que alguém estava querendo entrar. Fez mesmo. Sibeli, boa tarde. Então, esse é o segundo vídeo de sugestão lá do PET sobre as estações do ano. Bem-vindos, pequenos astronautas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos explorar o universo. Já falamos sobre o dia e a noite, como sendo causados pela rotação da Terra, e que o movimento de translação é correspondente ao nosso ano. Mas e se eu te disser que as 4 estações também são um efeito da translação? Vamos ver. Quando falamos sobre a rotação da Terra, mostramos o eixo longitudinal. E existe uma outra linha imaginária, chamada linha do Equador. Ela funciona como se desenhássemos uma linha que contorna todo o planeta. E assim como o eixo longitudinal, ela também é inclinada. Então, a linha do Equador divide a Terra em 2 partes, chamadas hemisférios. Para cima do Equador fica o hemisfério norte e para baixo o hemisfério sul. E é a partir daí que a translação vai fazer a sua parte. Como existe uma pequena inclinação da Terra, o tempo em que o Sol ilumina algumas partes do planeta pode variar. Num determinado período do ano, o hemisfério norte é iluminado durante mais tempo que o hemisfério sul. Neste período, então, é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. A Terra continua girando ao redor do Sol. E agora, parece que a quantidade de iluminação se equilibrou, tanto no norte quanto no sul. Sendo assim, é outono no norte e primavera no sul. A translação continua. E agora, quem é mais iluminado é o hemisfério sul. Então, é inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. E a quantidade de iluminação volta a se equilibrar, graças à translação. E agora, temos o outono no hemisfério sul e a primavera no hemisfério norte. Além do calendário, a astronomia está presente também nas estações do ano. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Ajude a levar conhecimento. Essa é a segunda sugestão de vídeo, tá? Seguindo lá na proposta do PET, a gente também vai ver nessa semana 3 a respeito da Lua, né? A Lua, ela é o satélite natural do planeta Terra. Ela denomina-se satélite natural porque ela é um corpo que gira ao redor do planeta e ele não tem luz própria, tá? A luz que a gente vê refletindo da Lua
ela, na verdade, vem do Sol, tá? E aí eu retirei essa imagem lá do PET, onde a gente consegue perceber Desculpa, porque chegou gente aqui em casa. Onde a gente consegue perceber as fases da Lua, tá? A Lua cheia é quando a gente percebe uma face dela toda iluminada. O Sol, né, que transmite essa luz e aí reflete na Lua, tá? A Lua minguante é quando a gente vê uma parte da Lua iluminada. Então, essa parte que está clara é a parte iluminada e essa parte que está escura é a parte que não está recebendo luz do Sol, tá? Na Lua nova, a Lua ela não recebe luz, então ela fica, de certa forma, invisível, a gente não consegue perceber a presença da Lua, tá? E na Lua crescente, a gente consegue observar que a outra parte, né, a região oeste da Lua, é que está iluminada pelo Sol, tá? Essa imagem eu tirei lá do PET mesmo. Esse é o terceiro vídeo, que o link dele também está no PET, que vai falar sobre essas fases da Lua. Hoje nós vamos falar do único satélite natural da Terra. Meu primo me disse que não tem luz própria. É verdade, professora? É verdade, sim, Michael. E então por que é que brilha? Porque nela se reflete a luz que vem do Sol. E mesmo que pareça que está mudando tudo, nós sempre a vemos do mesmo lado. A Lua tem dois movimentos diferentes. O primeiro movimento é o que faz sobre si mesmo. E o segundo é o que faz ao redor da Terra. Não é surpreendente? Demora quase 28 dias em girar em volta da Terra. E ao mesmo tempo em dar volta sobre si mesmo. Por isso, sempre a vemos do mesmo lado. Então por que sempre a vemos com formas diferentes? Às vezes está cheia, outras noites tem forma de glação. Cada uma dessas formas constitui as fases da Lua. Quando passam os dias, o reflexo da luz do Sol sobre a Lua é diferente. Por isso, vemos diferentes partes iluminadas. Assim podemos ver a Lua cheia, a Lua nova, ou a Lua minguante e a Lua crescente. Todas são diferentes graças ao Sol. Vemos sempre a mesma cara da Lua, não só porque gira em torno da Terra, mas também porque gira em torno de si mesma. Sabe, Natália, ontem eu assisti um filme logo na televisão. Foi super legal, eu também assisti. Você viu que o homem-lobo se transforma quando tem lua cheia? E sim, quando tem lua vazia, em que se transforma? Porque eu nunca vi que a lua estivesse vazia. Não, Tiago, não existe a lua vazia. O que acontece é que se vê em diferentes partes iluminadas. E por quê? Você está parado na Terra. Esse boneco sou eu? Esse é você em diferentes momentos. Em cada lugar onde você se colocar, a lua vai receber a luz do sol, que vai iluminar partes diferentes das suas caras. E se a lua girasse sobre si mesma mais rápido ou mais devagar do que demora para dar uma volta em torno da Terra, então sim poderíamos ver a outra cara. Isto é, o ponto iria se deslocando da nossa vista. Primeiro vemos a lua nova, e com o correr dos dias, ou melhor, das noites, vai aparecendo uma parte cada vez mais iluminada, até se tornar lua cheia. E logo irá desaparecendo a parte iluminada, até ficar escura novamente. Mas então, o lado que nunca vemos está iluminado quando a lua está entre a Terra e o Sol? Ou seja, na lua nova? Isso mesmo. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta. Então, essas foram as 3 sugestões de vídeo trazidas como link no PET. Por isso que é interessante vocês acessarem, tá? E aí, a Lua também, ela exerce uma importância... Só um minutinho, gente. Boa tarde, Yuri. Quem chegou agora, coloca o nome no chat para mim, fazendo favor. Então, a Lua, ela também exerce um papel muito importante com relação ao controle das marés, tá?
Então, o fenômeno que ocorre nas marés é resultado dos efeitos gravitacionais que a Lua e o Sol fazem sobre as águas do mar. Quando esses dois corpos celestes estão alinhados, a força de atração é grande, logo o efeito da massa marítima é ampliado. Então, quem controla a maré, né, alta e baixa, é esse alinhamento entre o Sol e a Lua, tá? Quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham nessa ordem, a gente tem o que a gente pode chamar de eclipse, tá? Então, o que seria o eclipse? Eclipse lunar é quando a gente tem a Terra entre o Sol e a Lua. Então, a Terra, ela obstrui a passagem da luz do Sol, né? E ela fica entre a Lua. O eclipse lunar é ocasionado por essa organização, uma vez que tanto a Terra quanto a Lua, como a gente viu, realiza o movimento de translação e rotação, né? Então, elas mudam de lugar ali no espaço. Outra possibilidade de eclipse é quando a Lua fica situada entre o Sol e a Terra. Então, o eclipse solar, ele é causado quando a gente tem a Lua fazendo uma sombra na Terra. Então, a Lua se localiza entre o Sol e a Terra, e aí fica uma região, mesmo estando de dia, essa região fica por um tempo escura, como se fosse à noite. Então, é o eclipse solar. Eu trouxe duas imagens para a gente poder entender como que acontece isso. Então, aqui seria o eclipse lunar, a gente tem o Sol, né? Aqui o planeta, e a Lua, ela se esconde atrás da Terra, então ela para de receber luz do Sol. Tá vendo aqui? O Sol, aqui o planeta e a Lua, então, fica atrás da Terra, tá? E aí é um fenômeno que dura algumas horas, né? Até a Lua, pelo movimento dela, né, que ela realiza em torno do Sol, ela sai de trás em torno da Terra, desculpa, a Lua sai de trás da Terra, tá? Esse eclipse lunar. E o eclipse solar, então, é quando a Lua, ela fica na frente do Sol, e aí a gente observa aqui, ó, a sombra que ela realiza. Então, essa região aqui, ó, onde fica sombreada, por algumas horas fica parecendo que ela está de noite, mesmo estando de dia, né, por causa da Lua que fica entre o Sol e a Terra, tá? Esse fenômeno é causado pelo movimento da Lua. Entendido? Então, essa é a proposta para a semana 3 do PET 4. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Eu vou encerrar a gravação agora, e aí, se alguém quiser ligar o microfone para perguntar, fazer algum comentário, pode ficar à vontade.